Contagem, Minas Gerais, uma cidade com mais de 650 mil habitantes, mas que talvez já esteja chegando ou já chegou no limite, como nós vamos ver nesse vídeo. Mas será que Contagem ele traz somente os problemas da região metropolitana de Belo Horizonte ou talvez seja uma solução? É isso que nós vamos descobrir. Eu sou o Fê de Explora Brasil e hoje vamos falar de Contagem, desde empregos, salários, de educação, muitas coisas da infraestrutura e também sobre a violência. Falando em população, no censo de 2010 ela tinha 603 mil pessoas, passou para 621 mil, foi um crescimento de em torno ali de 3% e hoje já conta com aproximadamente 650 mil pessoas. Mas vamos começar falando sobre uma questão que assombra a região metropolitana de algumas cidades muito próximas a BH, que é a questão de violência. Lembrando que aqui eu faço uma análise, eu trago informações do IPEA, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a taxa de homicídios estimados no município é de 29,1, enquanto no estado é 18,5, e ela tem uma tendência de alta entre 2023 e 2024. Se você vê que as cidades elas são um reflexo, as grandes cidades elas são um reflexo do que acontece no estado. Se você vê aqui, ó, o estado também vem crescente. Se você der uma olhada, você vai ver que a taxa de homicídios registrados é 9,1 e a estimada é 29,1. Para quem não acompanha o canal, eu vou explicar aqui rapidamente. O que significa? Uma coisa é quando você é registrado através de boletim de ocorrência, é confirmado que aquilo é homicídio. Mas através do SUS tem as mortes violentas por causas indeterminadas. E o IPEA, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles têm um algoritmo matemático que consegue saber que o que seriam homicídios e não foram registrados e entram como homicídios ocultos. Então, por padrão, eu só utilizo os dados do IPEA com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para todas as cidades, para padronizar, são dados que são auditados de uma fonte que eu confio. Lá no vídeo de Betim, que nós mostramos que tem uma taxa de violência bem alta, Contagem também tem uma taxa de violência alta, porém menor. E aí, ficou na minha cabeça, será que era uma influência de um ou de outro? E aqui nós precisamos ver uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês. Olha que legal. Se você olhar bem, aqui nós temos, olha só, Belo Horizonte, com 2.315.000 pessoas. É uma área de pessoas bem estreita, né? E aqui nós temos Contagem, com 600 mil, mais de 600 mil pessoas, olha a área dela. Aqui nós temos Betim, menos pessoas, mas aparentemente uma área maior. E aqui a gente vê, por exemplo, Nova Lima. Olha a área né? Você vê que as duas cidades, Belo Horizonte e Contagem, com um número grande de habitantes, ficam espremidas. E aqui a gente vê Esmeraldas. Como nós já falamos, das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, das cidades de Minas Gerais, a região de Belo Horizonte metropolitana que mais cresceram, das 10 que nós analisamos, somente foi Lagoa Santa, Esmeraldas e Sarzedo. Lagoa Santa tá aqui, ó, pertinho de Confins, 7.350. Já falei sobre essas cidades pequenas, né? Muito pequenininha que tem. Então você sai de BH ou de Contagem, você tem que cruzar ou o Ribeirão das Neves, ou então o Vespasiano, aí depois São José da Lapa para poder chegar em Confins. E aqui, Esmeraldas, talvez esteja crescendo aqui também por espaço, né? E tem uma taxa de violência, apesar de muitas pessoas serem empurradas para essa região, ela tem uma taxa de violência menor do que Betim e Contagem. E você pode até pensar que é Betim, mas quando a gente vai para Sarzedo, a taxa de violência é bem menor, certo? Então Betim e Contagem têm uma taxa de violência alta. E uma coisa bem interessante que eu observei em Contagem, que a área construída dentro da cidade, né, o satélite, a gente passou a trazer essas informações, em 10 anos cresceu apenas 1,6. Isso pode ser bom, porque parece que talvez não tem grandes empreendimentos, né? Ela cresceu até 2014, depois você pode ver que praticamente cresceu muito pouco. Pode ser que as pessoas não estejam querendo morar em Contagem, né? Ou então
a prefeitura fez alguma redução aqui de construção ou ela já chegou no limite. Você vê que é uma área estreita com muitas pessoas. Quando a gente pensa em emprego, é um fenômeno que eu já venho observando em várias cidades de Minas Gerais. Ela tem uma densidade de empregos de 33,34. Para o tamanho da cidade, não é tão grande, né? Significa que muitas pessoas vão trabalhar na informalidade ou então elas têm que trabalhar fora. E às vezes o que acontece? A pessoa que mora em Contagem tem que trabalhar fora e quem é de fora trabalha em Contagem. A quantidade de empregos é quase 217 mil. E outro fenômeno também que a gente observou, os salários, né? Salário para 25% dos trabalhadores é 1.730. Não é um salário alto, certo? Se eu não me engano, até menor do que a BH. Salário mediano, que é até 50% da população, 2.344. Também não é um salário tão alto, mas tem algumas coisas aqui que vai ser bem interessante na hora que a gente se aprofundar, também quando a gente falar sobre o setor público. Hoje o maior empregador é o comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas, empregando em torno de 35.500 pessoas, ganhando um salário mediano de 2.384. Já o comércio varejista é 25.500, com um salário de 1.756. Transporte terrestre, quase 19.500 pessoas, ganhando 2.580. Na quarta colocação vem a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, ganhando um salário em torno de 5 mil reais. Mas como eu sempre explico, geralmente isso aqui está ligado a cargos federais que tem um pouquinho mais, pagam melhor. Fabricação de produtos alimentícios, 10 mil, quase 11 mil pessoas ganhando 2.062. E aí aqui você pode comparar o salário mediano da cidade com o Brasil e com o estado. O comércio por atacado, por exemplo, ele está um pouquinho abaixo da média do Brasil e um pouco acima da média do estado. Então você pode ver que é uma região metropolitana que deveria ter até que bons salários, mas não tem. O segundo é o comércio varejista, que paga um pouquinho acima do salário mediano e abaixo do salário mediano do Brasil, né? Que já não é algo que paga tão bem. Transporte terrestre, 2.500, paga abaixo do salário mediano do estado e também do Brasil. O próprio salário mediano do estado é um pouquinho abaixo do salário mediano do Brasil. Para você ter uma ideia, por exemplo, o maior, o que é o comércio por atacado, ele está na posição 65 dentro do estado e 864 no Brasil. Comércio varejista 106 dentro do estado e 2.059 no Brasil. Ou seja, nós temos 2.570 municípios. Tá ali, ó, quase metade das cidades pagam melhor, né? Transporte terrestre fica na posição 917 no Brasil. Então você vê, por exemplo, a fabricação de produtos alimentícios, 104 dentro do estado, 1.219. Então parece que Minas Gerais tem alguns problemas de pagar salários e também de emprego formal. E os setores que se destacam aqui, o primeiro que é a vocação dentro do Brasil, ou seja, que significa que é 12 vezes maior, é organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. Confesso que eu nunca tinha visto esse setor, eu vou procurar o que seria, mas e aí eu coloco aqui para vocês. Fabricação de máquinas e aparelhos materiais elétricos, quase 6 vezes maior do que a média. Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas, 4,2. Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos intangíveis não financeiros, 3,53. E a metalurgia, 3,1. Então você vê que ela não é uma cidade de empregos tão tradicionais, né? Não tem setor de tecnologia, então ela é uma cidade que você, dependendo da sua área, possa ser que você tenha uma dificuldade para realocar. Por outro lado, a infraestrutura da cidade em si, ela é muito boa, água encanada em 99,3% das residências, esgoto encanado 94,5%. Esgoto encanado não significa esgoto tratado, eu sempre deixo isso claro. Coleta de lixo na habitação, 99,7%. Tem uma coleta de lixo
aparentemente eficiente, e lixo coletado na residência 96,9. Apesar de a gente dar uma olhada aqui, quando a gente falou em violência, né, ela tem uma área de favela bem grande, por exemplo, só que ela não cresceu muito, né? Ela estabilizou pelo menos nos últimos 10 anos, como a gente pode ver aqui. Então significa que, apesar de ter esses territórios, o caminhão de lixo ainda consegue entrar, né? Seja por uma questão estrutural, seja por não ter impedimento de organizações criminosas. Se a gente pegar, por exemplo, a população em favela entre esse triângulo aqui, Contagem, Betim e Esmeraldas, por que Esmeraldas? Porque a gente sabe que a população mais carente foi empurrada para essa cidade, ela tem uma grande área, e você vê, por exemplo, Belo Horizonte com uma área mais estreita, Contagem com uma área mais estreita, né? Também tem que ver os recursos que essas áreas oferecem, por exemplo, água. E aqui a gente vê que, por exemplo, em Contagem, existem 46.791 pessoas morando em favelas, né, que dá quase 7,52. Na região metropolitana de Belo Horizonte, ao todo, 10%, quase 11% moram em favelas. Então, a região metropolitana de Belo Horizonte parece que ser um pouco pobre, né? Muitas pessoas morando em favela e com uma taxa de empregos formais muito baixa. Já a Contagem, ela tem uma autossuficiência para poder oferecer serviços de saúde, que a gente vai mostrar, questões de educação, questão de melhorias na sua vida, de bem-estar. Bom, ela é uma cidade que ela é muito próxima, por exemplo, à questão de Belo Horizonte, né? 50% que ela vem através de outros repasses, como o governo do estado, o imposto, que é o imposto sobre IPVA e ICMS, que é redistribuído, e a receita vinda lá de Brasília, que é através do Fundo de Participação dos Municípios, né? E aqui, até mais ou menos 2020, ela gerava praticamente a mesma coisa que era mandado pelo governo do estado. Depois ela vem aqui e se desloca. Só que se a gente for ver, aparentemente ela é uma cidade que parece depender mais do IPTU, 530 milhões, contra o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, de 354. Então, ela tem mais dependência do IPTU do que propriamente de serviços, né? Então, isso pode indicar que a cidade tem uma parte grande de parte dormitório, né? Isso talvez explique também a baixa densidade de empregos. Quando a gente olha aqui, ela também é uma cidade que ela vem se endividando desde 2018, ela não vinha pegando empréstimo, só no último ano ela pegou 338 milhões. É isso na sua cabeça que vai fazer muito sentido daqui a pouco quando a gente explicar algumas coisas que acontecem na prefeitura. Agora, quando a gente olha para a saúde, quando a gente olha para a saúde primária, quem acompanha o canal sempre tá aqui nos vídeos, você pode ver que várias análises eu sempre falo que a parte mais importante é a saúde primária, é uma maneira da gente saber que ela é estrutura, porque ela é a porta de entrada do SUS, então ela tem uma cobertura teórica de 97,4 e uma cobertura real de 81,4. Significa que tem mais ou menos 103 mil vagas a mais, né, do que sobrando. Então, possa ser que aqui tenha uma facilidade de marcar consulta, ou então possa ser que não estão fazendo uma busca ativa de cadastro, porque será que 19% da população não utiliza o postinho de saúde, né? Então, se você não está conseguindo vaga no postinho de saúde, você saiba que na parte de cobertura real teria que estar sobrando vaga, né? Através da quantidade de equipe de saúde da família, que ela é o padrão ouro. Só que quando a gente entra nas questões da qualidade, ela aparenta com uma nota de qualidade 4,5. Diferente de outras questões aqui, a vacina infantil, 67%. Está acima de, por exemplo, qual que foi a outra cidade? Betim, que a gente colocou que estava baixo, certo? A odonto gestante, 32%, tá laranjinha aqui. Significa que as gestantes estão tendo dificuldade de obter acompanhamento odontológico. Prevenção do colo do útero, né? Citopatológicos, 18%, muito baixo. Diabetes, 5% só dos diabéticos estão sendo acompanhados de forma adequada e apenas 20% dos hipertensos. Isso daqui são métricas definidas pelo Previne Brasil para que a cidade ela alcance metas
e ela faça o quê? Ela receba mais verbas. Então, assim, a vacina, a consulta pré-natal e pelo menos os os exames de sífilis e HIV em gestantes estão de acordo com as métricas, mas peca nesses setores. Antes da gente entrar na questão a gente vai entrar na questão da educação, né? E outras coisas importantes, coisas que acontecem na prefeitura que têm impacto na sua vida, a gente sempre gosta de mostrar o histórico, né? Hoje ela é governada pela Marília, pelo menos leia sempre aqui as notas, tá? Que a gente leva em consideração quem foi eleito, se mudou de partidos, depois foi cassado, se trocou, a gente não leva em consideração. Ela foi reeleita, na verdade, né? Acho que é uma das primeiras cidades aqui que eu trago que é prefeitura do PT, né? A gente sabe que o PT tomou um baque, que a maioria das prefeituras hoje no Brasil está na mão do PSD. A renovação da Câmara foi de 36%, a maior bancada hoje está entre PT e PL, aí depois vem União, Mobiliza, talvez aqui a prefeitura não tenha uma bancada significativa, né? Tem 25 cadeiras, PT só tem 3. Geralmente PL, União, eles estão sempre juntos. E a maior parte do dinheiro vai para a folha de pagamento, como na maioria das cidades. Normal. É 1 bilhão 650 milhões, quase 45% das receita corrente vem para... Aproveitando que a gente já entrou aqui na prefeitura, deixa eu mostrar uma coisa importante que eu sempre trago para vocês, que são os cargos municipais, né? Na cidade existem quase 12 mil funcionários, o salário do estatutário ali são 8.348, ganhando 5.277. Aqui a gente mostrou lá em Osasco, né, São Paulo, que já tinha alguns números um pouco altos que a gente falou. A quantidade de cargos comissionados na cidade, e olha que Osasco tem uma quantidade de moradores maior, né? E uma receita corrente dentro da cidade bem maior. Quase acho que 2 bilhões a mais. A cidade tem 1.100 cargos comissionados. O que são isso, Fê? São aqueles caras que são os cargos de confiança, de livre nomeação, né? 50% desses funcionários ganham até 5.602. Mais do que o cara que estudou para concurso aqui, então talvez seja interessante você ser puxa-saco do vereador do que você estudar para concurso. A quantidade de pessoas regidas pela CLT, que são municipais, 751, e um salário mediano de 3.591. Talvez você não entenda, porque aqui são regras diferentes, tá? Por exemplo, o cara que é estatutário, ele não tem FGTS, ele não tem outros benefícios, então o CLT ele tem mais benefícios, mas então ele acaba ganhando menos, né? E aqui, caraca, a quantidade de temporários é muito grande, né? 1.695, ganhando um salário mediano de 3.529. E aí fica a pergunta para a prefeitura, aqui são quase 2.700 funcionários, aqui a gente só tá falando dos que trabalham direto para a prefeitura, tá? Sem concurso. Bastante, hein? Para onde vão, quem são, é muita gente. Já quando a gente olha para a educação pública, Fê, será que é importante? Será que eu vou conseguir colocar meu filho, minha filha, alguma criança que eu tenha? E aí eu coloco aonde, né? Se a gente vê aqui, que eu já falei que parece que Minas é de ponta cabeça, geralmente as escolas municipais elas são melhores do que as estaduais. E aqui em Minas, em muitas cidades é o contrário. A nota final do Brasil é 6.1, em Contagem é 6.0. Está um pouquinho abaixo. E quem se destaca é a escola estadual. Então, se fosse matricular, talvez seria mais interessante colocar na escola estadual. A gente vê aqui, ó, que praticamente a escola municipal, ela não se mexe. Ela teve queda, né, desde 2017 aqui. Ela tem uma queda, depois sobe um pouquinho. Já quando a gente vai para o ensino fundamental final, a mesma coisa, certo? A escola estadual é mais interessante e a pública ela empata com a média brasileira. E aqui, o ensino médio, que geralmente, lembra que eu falo para vocês que geralmente ele é administrado pelo governo do estado, e aí geralmente cai bastante, né? Já em Contagem,
ela tem algumas escolas municipais, aqui ó, entre 2023 e 2025, a nota pública do ensino médio 4.6 contra 4.3 do Brasil, ela é melhor. E aqui nesse caso já muda um pouco. Talvez seria interessante, se tiver a vaga numa escola municipal, ela se destaca bem acima da estadual. Interessante, né? Diferente. Como a gente pode ver aqui, ó, desde 2021 teve um salto na despesa com função da educação e cultura. No último ano, quase 800 milhões de reais. E aqui é uma questão interessante, e a despesa com a prefeitura, para fazer ela funcionar, ela vinha subindo até 2020 e depois ela cai. Né? Hoje ela tem um gasto ali de 207 milhões. Caiu. E vem caindo também em questão de porcentagem, né? Aqui não fica muito claro se foi corte de gastos ou então se terceirizou muitos setores aqui. E aí ela pode tá diminuindo aqui, mas aumentando em outros. Já a despesa com a Câmara dos Vereadores tem subido desde 2021 e ela tem alcançado no último ano quase 80 milhões. Quando a gente olha para Contagem, o que nós podemos esperar dela? Nós podemos esperar uma cidade que ela é bem próxima a BH, certo? Ela está entre Betim, que é uma cidade extremamente com bastante violência. Lembrando que muitas pessoas falam assim, mas é só alguns bairros, que essa colocação não cola mais para mim, porque se alguns bairros têm violência por causa de guerra de facção, de acerto de contas, pontos de drogas, etc., mostra que o Estado perdeu a mão naquela localidade. E geralmente esses locais violentos, elas vão, que a gente mede aqui através de homicídios, eles vão extrapolar para outras localidades também na cidade através de outros crimes, como assalto, roubos, entre outras coisas. Então, um organismo, ele sempre é ligado. Não adianta você falar, mas o bairro de lá, ele acaba migrando a outros tipos de crimes também para outras regiões. Ela, dependendo do setor aqui, a gente vê que ela não tem uma taxa de empregos formais tão alta e um mercado de trabalho é diferente, né? Mesmo estando na região metropolitana, vai muito da questão do poder aquisitivo, né? Das pessoas e o que elas preferem. Se ela conseguir uma casa num bairro melhor, mas a gente vê que também ela tem uma taxa de favelas também muito grande. Isso não explica a questão de violência, tá, pessoal? Mas isso pode significar que as pessoas elas precisam morar nessas áreas porque elas não têm recursos. Apesar de que estacionou bastante, ela não vem com grande crescimento como em outras cidades que a gente viu. No geral, Contagem é um esticadinho de BH. Para você que mora em Contagem, o que você fala sobre a cidade e o que você poderia indicar para as pessoas que querem morar na cidade? Quer entender um pouco mais por que Minas Gerais tem vários problemas? Eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu falo quem manda no estado de Minas Gerais. É muito legal, você vai assistir e entender porque isso atrasa a vida dos mineiros. Eu fiz com muito carinho, te vejo lá.